gravando, muito bem. Meu nome é Rosa, né? Sou uma pombogira caveira, sou Rosa Palmeirão, nasci no Brasil e já estou desencarnada já faz mais de 100 anos, né? Então, vou contar um pouquinho da minha história, porque essa história será contada muito melhor lá mais pra frente, né? Mas eu fui uma escrava liberta, né? Filha de uma escrava que já estava em liberdade, era marisqueira, era capoeirista, trabalhei pela liberdade, né? Quando estava encarnada nessa última encarnação e pela liberdade nas outras encarnações também. Então sempre estive muito diretamente ativa num trabalho de liderança. Então hoje, no Umbral, eu continuo fazendo um trabalho de liderança com o que a gente chama de legiões, certo? São aquelas pessoas, aqueles espíritos libertos de algum tipo de escravidão espiritual. Porque quando alguém faz uma magia para ti, uma magia para o outro, não é óleo de macaco, unha de camarão e puf, acontece. Claro que os elementos físicos eles têm uma ação em si, mas toda ação que fere o livre-arbítrio e que precisa de convencimento das pessoas do tipo traga o seu amor em 3 dias, ela é feita através de um escravo espiritual, de um obsessor, né, organizado. E muitas vezes esse espírito está há milênios sendo escravizado por ordens espirituais, porque no mundo, né, no cosmos, a lei é o livre-arbítrio. Então cada um vai seguir aquele caminho que escolheu. E é claro que não é só o bem que é organizado, né? Aqueles que têm, vamos dizer, visões contrárias, né, do progresso coletivo, porque eles até têm a visão deles de progresso, né? Mas é uma escolha mais individual, né? Mas dentro da ilusão da separatividade, como se o meu bem fosse separado do bem do outro. E eles estão, sobretudo, buscando satisfação e não realização. E aí eles vão, vamos dizer, se aproveitando e escravizando esses seres que às vezes passam milênios, viu? Em ciclos viciosos, e é como se eles se sentissem servos, entende? Então eles realmente não se sentem capazes e livres, e são eles que formam as legiões, tanto benéficas quanto não tão benéficas, né? Organizadas aí por pessoas que não estão alinhadas com a lei, porque todo Exu e Pombogira, né, de lei, of course, é alinhado com a lei, alinhado com Xangô, com Ogum e com Yansan, né? E com a voz e com a claridade de nosso Pai Cristo Oxalá, certo? Então, a gente trabalha com esses seres que ainda se sentem servos. Muitos vivos se sentem servos também. Sabe aqueles que aceitam qualquer trabalho, de qualquer maneira, serem tratados de qualquer maneira, que são muito bajuladores, como são muito servis, são pessoas que já tiveram coragem de nascer de novo, mas que ainda buscam como se fosse um mestre. Então, eu me coloco afetivamente como uma mestra orientadora dessas almas que libertamos, para que ela possa fazer uma transição e se encontrarem como sujeitos, como indivíduos e se aproveitarem, usufruírem e caminharem para a sua liberdade. Mas o livre-arbítrio inclui abrir mão da própria liberdade. Então, são seres que abriram mão de sua liberdade, mas que foram abusados e que hoje já não escolhem, não tem tanta escolha. Então, eu nasci no Brasil, na Bahia, por isso tem assim esse sotaque, mas como eu sou uma pombogira caveira e já integrei a minha memória cósmica, eu consigo lembrar das minhas outras vidas e incluir os aprendizados dessas minhas outras vidas no meu trabalho, né? Através dessa escola que fiz, que é ser uma pombogira caveira, né? Que é lógico que é uma escola que você tem que ter uma aptidão, né? Tipo, eu vou querer ser
um seu tranca-rua, você precisa ter nascido para isso de alguma maneira, vamos dizer assim, mas não basta ter nascido, você precisa construir e estudar. Então, nós no mundo espiritual estamos o tempo todo estudando, aprimorando. Magia não é magia como a gente acredita, magia é técnica e ciência oculta, né? Coisas que às vezes os medidores humanos ainda não alcançaram, mas que um dia explicarão, né? Técnicas e como são os funcionamentos energéticos, porque tudo, absolutamente tudo é energia, e se pensamento é energia, tudo é, vamos dizer, possível, certo? Mas eu preciso ancorar essa capacidade de criação. E eu vou contar aqui a história de um parceiro encantado, de um boiadeiro. Então é um boiadeiro que visita e que mora em Aruanda, mas que não é, que abandonou a evolução humana e decidiu se encantar, né? É a história de Seu Ventania. Seu Ventania é um boiadeiro desta casa, que é sobretudo um grande artista, um grande poeta, né? Na sua última encarnação ele era um boiadeiro, na verdade era uma boiadeira, né? Mas que estava sempre muito, vamos dizer, vivia como um homem, né? Mas isso é pouco importante, que se ele era ou se ela era, né? Mas é o Ventania. E um momento em que ele se ilumina, e ela se ilumina, né? Que ela gostava de se chamar de ele, nós vamos respeitar. No momento que ele se ilumina, ele está andando por uma campina com sua viola, com suas fitas, em uma enorme lua, e ali ele tem uma visão, né, de Yansan chegando como um grande búfalo, né? Primeiro vem como se fosse uma sensação de uma manada, depois um grande búfalo branco, e a partir das visões que ele teve com Yansan e esse búfalo, que vai levando ele através de um tornado e se multiplicando em diversas borboletas, e ele foi descobrindo, né, o invisível cada vez mais, e ali ele se lembrou, né, ascendeu numa vida extremamente simples, nada erudita. Não quer dizer que ele não tinha tido também as suas passagens de erudição em outras vidas, mas o que permitiu a ele a despertar foi a simplicidade e a poesia da própria natureza, né? E aí este é um guia protetor e que nos abençoa muito em toda a nossa criatividade, porque a criação é fundamental para o ser humano. A arte é fundamental para a compreensão do espírito, né? A gnose, ela vai ver a gente como a compreensão, vamos dizer, do mundo parte da filosofia, das artes, da religião e da ciência. E vamos dizer que Deus seria um pontinho bem aqui. Então, quanto mais perto dessa interseção nós estamos, desse centro, mais perto nós estamos da nossa natureza divina. Se nosso pai e mãe são criadores e nós somos feitos segundo a imagem e semelhança desse Criador, nós somos criaturas criadoras. Então é fundamental que a gente crie. Então uma das maneiras de escravizar o ser humano é tirar a força criativa dele, é tirar a força do começo até o fim de um trabalho, de um serviço, de um métier, vamos dizer assim, de ter um ofício, né? A gente está passando por tantas especializações e isso vai tirando esta liberdade criativa e expressiva e trazendo a gente cada vez mais codependente e isolados ao mesmo tempo. Já reparou? Porque, né, o dinheiro pode mediar muitas coisas e as especializações fazem com que a gente não entende, e aí até mesmo as artes a gente se sente assim, como se fosse, eu não posso fazer arte, porque afinal de contas quem faz arte é artista, quem faz pão é padeiro,
isto é uma ilusão, porque a vida é composta de tudo isso e não existe ser humano sem expressão criativa. Mesmo que seja a sua expressão criativa dentro de um prato, dentro do seu jardim, dentro da construção, da arquitetura, de uma roupa. Estamos sempre criando e chegaremos cada vez mais perto da nossa natureza divina e da compreensão, porque pensar a espiritualidade, pensar, inclusive observar e compreender, não negue, não rejeite nada, escute todas as religiões, porque aquilo são algumas chaves, né? Você tem aqueles que são os donos das chaves que podem querer te enviesar o caminho, mas se você já vem pronto, no sentido de que eu estou vazio o suficiente, mas também confio no que eu carrego, eu estou capaz de escutar abertamente, verdadeiramente, sem abandonar um certo ceticismo que nos protege, mas eu estou aberto para reconhecer. Já viu, a gente reconhece as verdades, porque quando alguém vem aqui filosofar, ou alguém traz uma obra artística, ou alguém vem falar de uma aula científica, ou alguém vem falar de uma religião, a gente reconhece aquilo que ressoa e que nos é uma verdade. Por quê? Porque não nascemos hoje, porque já temos muito construído até aqui. Então, eu quero que cada dia mais a gente possa, estar envoltos dessas energias e se permitir criar, porque é se permitir ser, né? E agora eu vou contar a história do Pai Francisco. Será que a gente chama ele? Deixa eu ver se ele está por aqui, que ele canta bem. Minha história já contou várias vezes aqui, mas vou cantar agora para vocês, né? Eu também não nasço mais no planeta Terra, mas sou ainda, vamos dizer, apegado. Apegado num bom sentido, muito mais, vamos dizer, sutilmente, né? Porque é um elo de amor que me faz permanecer aqui dentro desse compromisso, né, com os meus irmãos e irmãs que eu cruzei, vamos dizer, durante essa minha caminhada terrena. Minha última vida, eu tive uma experiência que foi muito dura, né, de muita brutalidade, que foi a própria escravidão. Na verdade, foi o tráfico, né, porque eu era já um curandeiro dentro da minha comunidade e é como se fosse um conselheiro, né? Eu era um agente da justiça, conciliar, porque lá a justiça era um pouco diferente, tinha a ver com conciliação, bem a ver com essa coisa benevolente de Xangô, de escutar os dois lados. Então eu era um pouco esse curandeiro e ao mesmo tempo esse agente conciliador, mas na hora que os brancos vendem, que compra, porque você tem aquelas aldeias que escravizaram outras aldeias, né, outros reinos, você tem prisioneiros, então os próprios pretos também venderam outros, né, que não eram parte da sua etnia. O ser humano ele é etnocêntrico, ele tende ao etnocentrismo. O que isso quer dizer? Que se você está numa aldeia, você vai ver ali a constelação, por exemplo, de aldeias em Amazônia, e você vai ver o nome real de cada etnia, quase sempre o que é a tradução é o verdadeiro humano. Por quê? Porque ele se considera verdadeiro como se esses outros humanos fossem menos verdadeiros. Assim como o branco chegou lá na África e falou, você é menos humano, então você tem menos alma, então você tem todo o direito de te desumanizar e te escravizar, te objetificando. Mas isso também acontecia nessas pequenas etnias. Então você vai lá na China, eles também se acham maravilhosos, vai lá na França, eles também se acham maravilhosos. A gente tem uma tendência etnocêntrica, o ser humano tem essa tendência, tá? Por quê? Porque nós somos inseguros, então a gente quer garantir que a gente é especial de alguma maneira, né? Então eu fui poupado
né, por ocupar o cargo que eu ocupava, vamos dizer assim, ninguém não mexeria comigo, mas eu vendo as vilas que estavam em volta, todas sendo massacradas e por amor, eu mesmo me ofereci para entrar como escravo no navio negreiro. Essa parte eu acho que eu nunca nem tinha contado, né, que é o que me ofereci, talvez já tenha. E vim. E o que você não imagina, porque é um processo para te desumanizar, né? Então eles nos tiraram todas as roupas e nos mantiveram assim, praticamente sem espaço num porão do navio. E aí eu falei, agora eu vou ter que segurar, né? E aí eu fui entrando, né, em estados meditativos para manter a ordem, a saúde, a energia, a cura. Então eu só saía desses estados meditativos quando eu precisava agir mais diretamente, né, com algum doente ou algum conflito, né? Inclusive eu tive que cuidar dos marujos não pretos, né, dos marujos brancos, e isso foi me trazendo uma experiência muito incomum, porque era muito injusto o que nós estávamos vivendo, era de muita crueldade, e isso para que eu me mantivesse dentro da minha verdade, que na época era de que a humanidade, né, não a humanidade, porque eu acho que eu não tinha ainda essa memória, né, de humanidade, nos pensar assim como um corpo maior, mas eu sabia que as divindades eram justas e eu precisava lembrar disso. E aí eu tive que me apegar a Xangô e a Iemanjá, né? Iemanjá foi fundamental dentro do me despertar. E de tanto ali segurar a onda, de meditar, de me esvaziar, para que aquele navio chegasse da melhor maneira possível, né, no que chamavam de Brasil, chamam, né, de Brasil, eu acabei me iluminando. O que é se iluminar? Né? Eu acendi. Então, eu lembrei que nós somos um. De repente, eu entendi que aquilo ali era passageiro, que nossas almas eram realmente eternas, sabe? E que eram inabalável a nossa essência. E eu fui percebendo que as leis maiores são muito mais fortes, né, do que a lei dos homens. E que dentro dessa eternidade eu poderia não compreender aquela vinda, né, aquele rapto, né, aquele roubo, aquela venda, aquela desumanização, aquela objetificação do ser humano, mas eu sabia que aquilo não poderia me reduzir, porque eu não esperava mais que outro viesse me dizer quem sou, porque eu entendi que eu era o mundo, eu entendi que eu era cada peixe daquele mar, cada pessoa que estava naquele navio, certo? E aí quando eu chego, atraco no Brasil, então era um navio, a gente não teve doenças, é lógico, mas não foi nenhuma morte que não tivesse dentro dos desígnios divinos. Então a gente conseguiu segurar todas as doenças, não teve aquelas pestes nem nada daquilo. E claro, quando um indivíduo passa por uma situação de iluminação, é como um nascimento. Não sei se vocês já acompanharam um nascimento, aquele nascimento, aquela de trazer, né, uma alma nova para o mundo, o planeta Terra, ele dá uma onda, causa uma coisa, uma comoção, vamos dizer. Então, por mais que muitos daqueles não compreendessem o que eu estava vivendo, né, então eu não fui para o pé de uma árvore iluminar. Eu estava num navio, num porão escuro, né, fedido, porque a gente fazia nossas necessidades ali, né? Então, cada vez nós comíamos menos e fazíamos menos necessidade também, porque eu mesmo praticamente jejuei a viagem inteira, né? E exatamente para não ficar fazendo essas trocas fluídicas, e depois acabou sendo positivo para mim na minha reintegração de memória cósmica, né? Que óbvio, Corse
né? Claro, ela foi desenvolvendo muito mais depois que eu voltei para o mundo, para o plano espiritual e fui fazer a minha viagem na cidade astral, Aruanda, no qual eu já estou há alguns séculos. Como espírito, certo? Não quer dizer que se eu não acendi, eu posso voltar, mas eu tenho que passar por um esquecimento, aí vou ter que reacender de novo, vamos dizer assim, né? E aí, quando eu chego no Brasil, né, também a parte do Nordeste, na época que eu vim para o Brasil, essa parte Sudeste e Sul ainda era muito pouco explorada, eu não fiquei nem mesmo 1, 2 semanas preso, foi o tempo de eu ser vendido ali, né, porque é impossível se prender uma alma já liberta. Logo eu ganhei uma casinha, né, já souberam que eu era um curandeiro e eu fiquei tomando conta de brancos e pretos da região. Aprendi com os povos indígenas, né, com os rezadores indígenas, muita coisa também. Porque as plantas eram diferentes, aí eu aprendi a conversar ainda mais com as plantas, porque é uma língua diferente em cada lugar. É muito interessante, sabe? O que é estar em África, o que é estar no Congo, o que é estar, né, num deserto, o que é estar na Europa, o que é estar numa Amazônia, que eu nunca fui, não tive a chance de encarnar na Amazônia, mas eu compartilhei muitos conhecimentos numa cidade xamânica, né? Até porque eu sou orientado pelo Pena Branca e pela Mãe Maria, que são muito achegados a essas tecnologias. Então, essa foi a minha história, minha curta história de escravidão, né? Mas que me trouxe a ascensão. E o que me faz ser Pai Francisco aqui, guia desta casa, é o meu compromisso com o amor, com a liberdade, com a Mãe Maria e o compromisso dela e meu com todos vocês. Então, quando a gente forma uma fraternidade como essa aqui, nós nos encontramos aqui e também desdobrados, astralizados. Por isso que é muito legal fazer parte de uma egrégora organizada, porque aí eu já desdobro e não estou aí perdido pelo mundo ao léu dos meus da lei da atração ou daqueles que vão invadir o meu campo, o meu livre-arbítrio, principalmente, eu estava falando isso, contando há pouco, que para um médium, né, um médium ele tem muito mais ectoplasma, então ele tem muito mais força energética que vira alimento para aqueles que querem fugir da roda, né, da roda kármica e precisam de se nutrir dessa densidade para continuarem densos o suficientes para ficar nesse intermundo entre a Terra, né, dos encarnados e dos desencarnados. Bom, eu acho que nós contamos 3 histórias, né? A minha de Rosa será mais bem contada mais para frente, e essa história de ascensão do nosso Ventania, que se encantou, que é um encantado, né? Então você vai ver, em muitas culturas você tem esses encantados, porque existem, há muitas moradas na casa do meu pai e há muitos seres e maneiras de evoluir na casa de meu pai, de experimentar, a vivenciar, né, a existência. E você vai ter um caminho evolutivo chamado humano, né, onde você pode ter vários outros planetas, né, que estão dentro dessa caminhada de humanização, de se tornarem humanos, né, e depois que conseguirem integrarem esse humano divino, vão ascender, então entender que o ser humano faz parte de um cosmo, e aí quando eu ascendo, eu começo uma evolução angélica, certo? Então o humano tende ou eu ascendo e escolho uma evolução, o que a gente chamaria aqui de encantada.
Então eu deixo de buscar evolução humana e vou tentar buscar dentro das essências da natureza, dentro da encantaria. Então vou começar a trabalhar com outros seres não humanos, né? Porque eles existem, fadas, gnomos, sacis, né? E cada cultura vai chamá-los, e cada região, porque os encantados eles estão, assim como as plantas, assim como, né, os estados energéticos, ligados ao espaço e ao tempo, né? Porque se você tem um espaço que foi totalmente denegrido com o tempo, esses encantados não estarão ali de força tão ativa dentro da terceira dimensão, porque os encantados eles têm essa capacidade de serem muito ativos na terceira dimensão sem haver a menor necessidade de pegar a sua energia para isso, porque eles são outra linha evolutiva, é outro caminho, certo?